Bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Queria primeiramente agradecer você que está mandando suas perguntas para os nossos e-mails, para a nossa fanpage, curtindo a nossa fanpage. Hoje vamos falar, o grande assunto aqui é cigarro e cirurgia. Então é um assunto muito controverso, é um assunto que muitas pessoas preferem não pensar e algumas ficam se cobrando, tem peso na consciência que não pararam de fumar antes da cirurgia, não sabem qual é o risco que isso pode acarretar. E a gente vai falar então um pouco aqui sobre o que acontece com as pessoas que fumam e vão operar. Então, para ficar de uma forma fácil e didática para você entender, vamos dividir as complicações do cigarro em dois. Primeiro, as complicações clínicas versus as complicações cirúrgicas. O que eu quero dizer com isso? As alterações clínicas do cigarro são aquelas alterações que o cigarro vai acarretar na saúde da pessoa. Então, independente do processo cirúrgico, do lugar onde foi a cirurgia, do local do corpo que foi operado, ela pode ter complicações à distância, como pneumonia, porque ela tem muita secreção, fuma muito, área respiratória toda prejudicada. Ela tem muita secreção, principalmente se toma anestesia geral, ela vai ter uma hipersecreção, vai ter muito muco e isso pode favorecer um processo infeccioso, uma pneumonia. Essa pessoa fumante, ela tem um risco muito maior de ter trombose nas pernas, por exemplo, que é um dos grandes vilões da cirurgia plástica, que também vamos falar mais para frente. Então, esses são os riscos clínicos. Eu poderia aqui ficar uma meia hora falando de todos os riscos clínicos que o cigarro pode acarretar. Então, esses riscos são muito importantes e são aqueles riscos que não adianta você parar de fumar 10 dias antes, que você vai continuar correndo alguns riscos referentes ao cigarro. Para diminuir esses riscos clínicos, o importante é separar pelo menos um mês antes da cirurgia. Esse número é um número meio mágico, mas é um número suficiente para você ter uma certa limpeza das suas vias aéreas e não ter esse grande risco de ter uma infecção pulmonar. Você ainda vai continuar com o risco um pouco aumentado de trombose, mas esse risco vai diminuindo com o tempo que você vai ficar sem fumar. E as alterações na área cirúrgica, que são as complicações cirúrgicas do cigarro. Quais são? Grande parte das complicações cirúrgicas são relacionadas à vascularização. O que é isso? São os vasos sanguíneos. Todas as pessoas que fumam, os vasos sanguíneos são prejudicados, eles não são tão eficazes, eles são um pouco mais contraídos, a vascularização toda é mais lenta. E os vasos sanguíneos são os rios que levam todos os nutrientes para as áreas cirúrgicas e para toda a região operada, para você ter nutrientes para recuperar, para você ter células, para você ter uma boa cicatrização. Então todas as pessoas que fumam têm uma cicatrização mais atrasada, todas as pessoas que fumam têm menos nutrientes nas áreas cirúrgicas. Então, por exemplo, a pessoa que quer levantar a mama, a gente sabe que para a gente levar a areola lá para cima, a gente acaba lesando uma parte da vascularização e aquela areola fica vascularizada, fica sendo suprida por uma quantidade menor de sangue. Se a pessoa já fuma e já tem uma quantidade menor de sangue naquela região, ela tem um grande risco de ter algum sofrimento naquela área, de ter uma morte naquela área, de ter uma necrose, uma parte que a pele não aguenta e faz uma casquinha e fica uma cicatriz bem pior. Aquelas pessoas que fumam têm uma dificuldade maior da cicatriz fechar, então elas demoram mais para poder fazer esforços, demoram mais para voltar ao exercício. Aí tem sempre aquela pessoa que fala, nossa, mas eu tenho uma vizinha que fuma e a cicatriz dela ficou linda. Claro, se a cicatriz fechou, a cicatriz do fumante fica melhor do que a não fumante. Por quê? A partir do momento que ela fechou, ela para de evoluir, porque não tem nada que leve muita célula para aquela região, a cicatriz fica fininha. Mas até fechar, ela corre muito mais risco do que a pessoa que não fuma. Então, obviamente, aquela cicatriz é uma cicatriz bonita, porque ela é uma cicatriz muito pouco vascularizada, é uma cicatriz que não teve nutriente, teve poucas células, então ela fica fina, fica baixinha. Por quê? Porque ele não teve nutriente, não teve célula e não teve uma boa cicatrização. É melhor a gente ter uma boa cicatrização inicial e contar com uma cirurgia com segurança e a gente, o cirurgião, ensinar o paciente a usar métodos para aquela cicatriz brecar e a gente parar onde ela quer, do que a gente correr o risco de não cicatrizar e ter complicação muito pior. Então, se você fuma, para pelo menos 30 dias antes, não adianta você parar 5 dias antes, 6 dias antes. E aquelas pessoas que fumam há muito tempo, sabe que o efeito do cigarro vai durar por pelo menos anos, pelo menos 4, 5 anos ainda vai ter um déficit de circulação naquela área. Então não se considera
um vitorioso por ter parado de fumar há 4 meses, e sendo que você fumou uma quantidade de cigarro muito grande a vida inteira. Então o risco do cigarro é proporcional àqueles cigarros que você fumou e os anos que você fumou. A pessoa que fumou 10 anos tem um risco maior do que a pessoa que fumou 5 anos. A pessoa que fumou 10 anos, 20 cigarros por dia, tem um risco maior do que aquela pessoa que fumou 10 anos, 2 cigarros por dia. Então o risco é proporcional à quantidade do cigarro. Por isso eu falo, se você vai fazer uma cirurgia, se prepara, tenha um pré-operatório consciente, converse com o seu médico. A melhor coisa é você fazer a cirurgia bem planejada, com uma boa estratégia. Com certeza você vai ter um resultado muito mais feliz. Um beijo a todos e obrigado.